Hoje na nossa aula em especial, tá bom? Vamos fazer uma revisão, né? Vamos revisar aí. Revisar não, né? Corrigir, né? Vamos fazer uma correção das planilhas da aula passada, tá? Só que essa correção vocês que vão auxiliar nela, tá? É importante deixar frisado que vocês vão me auxiliar aí, tá? Na correção. E aí a gente tira as dúvidas, todo mundo junto, belezinha. Perguntem de acordo com as dúvidas que vocês tiveram na hora de fazer. Certo? Bom dia, Júlia. Acordou atrasada, mulher? Vou ser bem sincero com vocês. Hoje, se eu não tivesse a responsabilidade com vocês e com a outra galera que eu tenho antes de vocês, eu tava deitado ainda. Tava deitado ainda. Que hoje o cobertor tava com uma chave de braço, chave de perna em cima. Não posso, né, Júlia? Tem que dar aula, se não dar aula, não, não consigo pagar o leite da criança. Mas no meu caso não era nem tanto questão de sono, é mais cansaço físico mesmo. Final de semana fazendo uma faxina geral aí na casa e deu uma baqueada. Mas faz parte, tá bom? É, tem que higienizar, né? Tem que se prevenir aí. Ainda mais minha esposa que trabalha em hospital, então já viu. Bom, vamos lá então, gente. Todo mundo tá vendo aí? 12 pessoas. Ó, a gente tá em 18 pessoas. 18, somente 11 está na. Agora 14. Faltam 4 ainda aí para entrar no ao vivo. Vou mudar a tela aqui, tá bom? Mudando a telinha. Vou mudar também a telinha aqui do meu gravador. E agora a gente vai fazer as planilhas. Vamos lá, gente. Essa primeira planilha aqui que nós não, né? Vocês tinham que fazer. A gente tem aqui uma coluna chamada descrição. Tem aqui o preço. A gente tem aqui total, média, maior e menor. E aqui uma coluninha totais. Essas daqui é só para compor mesmo a planilha, não é para fazer nada não. Pergunto para vocês aí, deixa eu, né, coisar aqui um pouquinho. É, vamos lá, deixar ela um pouquinho mais compacta aqui. Vamos lá, gente. Na coluna descrição, o que que a gente, né, o que nós
temos que fazer aqui? Coluna descrição. Qual função vocês usaram para achar aqui a descrição? PROC-V, boa. Só que eu preciso que vocês sejam um pouquinho mais específicos. Como que a gente faz a PROC-V aqui? Igual PROC-V, abro parênteses. Qual vai ser o meu valor procurado em questão aqui? Tamanho, boa. Então vou clicar aqui no tamanho, ponto e vírgula. Qual vai ser minha matriz tabela? Tabela tamanho, que é essa tabelinha aqui. Ponto e vírgula. Número índice de coluna é o número 2, né? Número 2. Tá? E aí, caso dê um errinho lá, né? A gente põe o 0 aqui. Né? Porque aí não dá, né? O P aparecer grande aqui não é legal, né? Tá? Então, pequeno. E aqui vamos fazer mais um igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado. Vamos procurar aqui o tamanho, ponto e vírgula. Matriz tabela é aqui essa tabelinha tamanho, que é onde eu vou procurar. Número 2, porque eu quero saber a segunda coluna, e aí, número de intervalo, a gente põe o 0 aqui. Tamanho médio, legal. Próxima coluna, preço total. Preço total. O que a gente faz aqui, gente? Quantidade vezes preço. Boa. Então vamos lá. Quantidade vezes preço. O preço, quantidade, tanto faz. Legal. Vamos lá. Agora aqui, total geral. Lembrando que a gente aprendeu uma função nova, que foi a função subtotal, né? Então aqui a gente precisa usar o subtotal. Tá? Subtotal. Lembrando aí para todos que a função subtotal, ela tem um número de função. Tá? Então a gente pode usar um padrão para todas as funções. Subtotal. Todas não, né? Algumas, né? E aí a gente vai colocar um número, que é o número da função que o subtotal vai calcular. Tá? Então aqui no caso, a gente vai usar a função soma. Tá? A gente vai usar aqui a função soma, que é o número 9. Então, subtotal, abre parênteses, 9, ponto e vírgula, referência 1. Qual é a primeira referência? Essa coluna aqui, tá? Coluna total, tá bom? Estou fazendo em um tamanho mais reduzido só para vocês conseguirem enxergar toda a planilha, tá bom, gente? Então aí ele vai me dar o total. Aqui no caso, como eu só fiz duas contas, né? Só tenho dois totais, ele somou esses dois totais. Mas lá no exercício tem bastante, tem mais. Então aqui a gente faz de novo, né? Subtotal. Aqui eu quero saber a média, então eu vou procurar aqui a função média, tá? Ponto e vírgula, que no meu caso é o 101, e vou selecionar
a coluna total de preço, preço total. Ele me deu a média de valores. Agora o maior, eu vou usar aqui a função máximo. E para finalizar, menor subtotal, vou usar a função mínimo. Legal, aí ele me deu aqui, né, os devidos resultados. Agora, aqui, nessa tabelinha, né, secundária, terciária, enfim, eu tenho que calcular os totais. Qual a função que a gente utilizou aqui, gente? Soma C, beleza. E como que eu faço a soma C? Tá? A soma C, primeiramente, eu preciso selecionar um intervalo. Tá? O intervalo nada mais é do que a coluna tamanho. Tá? A coluna tamanho. Então, eu seleciono primeiramente a coluna tamanho, ponto e vírgula, o critério. O que é o critério? O critério é o que eu quero calcular. No caso, eu quero calcular, eu quero que ele comece a contar para mim quantas vezes, né, quantas letras P eu tenho na coluna tamanho. Então, esse é o critério de busca. Ponto e vírgula, o intervalo da soma. O intervalo da soma é onde eu fiz o cálculo, né? Que é aqui o total, né? Fecha parênteses, ele vai me dar lá a quantidade de P's, né? No caso, eu só fiz um cálculo P, deu 55 aqui, tá? Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui no M. Seleciono a coluna tamanho, o critério e a coluna total. Tudo bem? E a mesma coisa aqui no G. Aqui no caso no G ele vai dar zerado, porque eu não tenho aqui tamanho G, eu não fiz a conta do tamanho G. Então, seleciono primeiro aqui o tamanho, ponto e vírgula, o critério, que é o que eu quero que ele procure, e conte, e a coluna onde ele vai fazer o cálculo. Ó, ele deu zerado porque eu não fiz aqui nenhuma do tamanho G. Lembrando que a planilha ela é maior, tá, gente? A planilha ela é grandinha, eu só fiz alguns só para... Beleza? Agora ele vai aparecer outros valores aqui, ó. Tudo bem até aí? Querem perguntar algo sobre essa planilha? Obrigado aí pela participação, a caroliniana, né, Ana Caroline. E os demais aí, gente, tudo bem? Vamos lá para a próxima, então, próxima planilha. Vamos para essa daqui, que essa daqui é... Vamos lá, gente. Aqui, né, o que eu tenho que fazer aqui para conseguir achar o código, né, a marca, o fabricante
E aí? Lembrando que aqui a gente utiliza 4 funções, né? 4 funções aí novas. Legal, primeiramente a gente tem que usar a função procurar. Então, como que a gente faz a função procurar? Então, primeiro eu tenho que procurar o quê? Eu tenho que procurar o underline, né? Que é esse símbolo aqui, né? O underline. Como eu tenho 2 underlines, eu tenho que procurar os 2. Para procurar o primeiro underline, ele é facinho, né? A gente vai lá igual, usa a função procurar, tá? Seguindo a regra aqui, eu tenho que, né, procurar o texto. Qual o texto que eu tenho que procurar, gente? O underline, né? Então, e aonde eu vou procurar esse texto, que no caso vai ser aqui na coluna A. Então, eu vou procurar aqui o underline na coluna A. Legal, ele me deu aqui como sendo o nono caractere, né? O nono símbolo, nona letra, né? Legal. Agora aqui na coluna 2, eu tenho que procurar o segundo caractere. Como que a gente faz aí? Igual procurar o caractere, né? Aonde eu vou procurar. E agora eu tenho que fazer esse último critério aqui, né? Número inicial. Como que eu faço esse número inicial? A gente vai pegar, né, o número 9 que nós já temos, né, que está aqui na coluna G, mais o valor 1, né? Porque eu quero achar mais um underline. Legal. Deixa eu diminuir aqui essas colunas para a gente poder enxergar melhor tudo. Bacana. Então, eu vou fazer essa linha aqui, tá? Vou fazer essa linha aqui. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Bacana. Agora vamos lá. Como que eu faço para achar somente o código? Eu quero achar somente o código aqui. Então a gente usa a função esquerda, né? Porque o código ele está à esquerda da célula. Bacana. E agora o que a gente faz? Texto, que é onde eu estou, né? E o que eu faço aí, gente? Preciso achar agora esse parâmetro aqui, número de caracteres. É a coluna G menos o caractere, né, menos um caractere, né? E aí ele me deu o código certinho ali, ó, H0689701. Agora eu quero achar a marca. Que função que eu faço? Quero achar a marca. Achar a marca, gente.
Para achar a marca, a gente faz o quê? É x.texto, né? Legal. Vamos lá, texto é onde eu vou procurar. Beleza, ponto e vírgula. Agora o que que eu vou fazer aqui, gente? Número inicial. O que que eu tenho que fazer aqui? Número inicial. O que que eu tenho que fazer aqui nesse parâmetro aqui, ó? A gente tem que pegar lá a coluna G mais o valor 1, ponto e vírgula, a coluna H menos a coluna G menos 1. Menos um caractere, né? Então aí ele me achou a marca. No caso, o produto, né? O código é da marca Elsev, né? Elsev. E para finalizar, a gente tem aqui a fábrica, né? Que função a gente vai usar aqui na fábrica? Função direita. Legal. Texto. Ponto e vírgula. E o que que a gente faz aqui? Agora, como número caractere. Que número caractere, o que que a gente precisa fazer? Precisa usar a função, né? Deixa eu só voltar aqui. Função número caracteres da coluna A menos a nossa coluna H, né? H9. Aí ele deu aqui a fábrica, né? No caso foi a caroliniana que digitou aí a função direita. Então, tá aqui a correção, tá bom? Aqui eu fiz somente uma linha, né? Somente para revisar aí um pouquinho. Certo? E agora a gente vai vir aqui para essa outra planilha. Tá bom? Essa outra planilha, aonde a gente precisava achar aí os totais, precisava achar a comissão, né? Comissão desejada, classificação de vendas e
o produto, né? E o produto. E aí a gente tinha que achar aqui o subtotal. E mais algumas outras coisinhas aqui. Né? Tava na nossa planilha. Vamos lá. Fazer o valor da venda, o total. Nada mais é do que a gente pegar o valor do produto e multiplicar, continha de vezes, né? Multiplicar pela quantidade vendida. Tá bom? Então, basicamente é esse daqui é mais fácil, tá bom? Vamos fazer aqui o subtotal. Tá? Vamos fazer aqui o subtotal. Bom, aqui eu vou fazer da coluna total. Né? Nós temos aqui que fazer da coluna total. Então, igual função subtotal. Relembrando, né, que a função subtotal ela precisa, né, você precisa indicar qual função que você quer utilizar dentro da sub através de um número da função, né? Então as numerações elas estão aqui numa legenda, né? Quem fez pela sala Google, essa legenda ela não aparece, tá? Então você precisa ter essa numeração aqui marcada ou memorizada. Então, função total, eu vou usar a função soma, que é 1/9, ponto e vírgula. Vou selecionar aqui a coluna H, que é onde está o meu total. Calculei o total, vou fazer a média. Opa! Corrigindo, né? A gente está usando o sub, né? Vamos fazer a média. Então aqui eu tenho a média. Média que é o parâmetro 1. Subtotal. Maior, eu vou usar a função máximo. Ponto e vírgula coluna. E o mínimo, vou usar o número 5 de mínimo. Tá aí, achei aqui os resultados, os parâmetros. Na comissão, certo? A gente aqui nessa tabela, deixa eu tirar essas legendas aqui. Eu tenho uma tabela aqui embaixo, né? Com comissão. Tá? Mas essa tabela ela não tem um valor, né? Ela não tem ali uma porcentagem, né? Algo do gênero para a gente poder trabalhar. Então aí aqui a gente vai trabalhar com a função C. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar legal. Função C. Qual que é o parâmetro da função? Tá? A gente vai usar aqui com a função OU. Tá? Para ele poder fazer a análise.
se a venda ela é igual a computador ou se a venda ela é igual a software, tá? Se a venda for igual a computador e se a venda for igual a software, que é aqui, né, o parâmetro, tá? Porque a gente tem os periféricos aqui também, né? Então isso vai mudar o valor da comissão, tá? Então, para ele ter uma comissão alta, né, que aqui é a interpretação da nossa planilha, para que ele tenha uma comissão alta, ele precisa vender programas ou computadores, né? Caso ele venda programas ou computadores, ele tem uma comissão de 10%, que é uma comissão legal. Caso contrário, ele vai ter uma comissão um pouco menor, que é uma comissão de 5%. Tá? Quando vocês fizeram, vocês conseguiram ter essa leitura da função? Todo mundo conseguiu ter essa leitura que eu estou explanando aqui para vocês? Dessa análise? O computador e programas, ele tem uma comissão maior. Caso contrário, seja qualquer outra coisa, ele vai ter uma comissão um pouquinho menor. Tá? Então aí ele vai me dar aqui, né, já calculado, tá? Ele já vai calcular aqui o total que ele vendeu, né, o total de vendas, já com a porcentagem. Então ele já vai me dar o valor monetário, o valor em reais, tá bom? E aí aqui, como está tudo na mesma linha, a gente pode só usar aquela técnicazinha, né, do arrastar. Legal. Comissão desejada. Comissão desejada também é uma outra função C. Tá bom? Juntamente com a função OU, para fazer aquela mesma análise, né? Se for computador, se for software, né? Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter, né, o valor dessa venda, que seria a coluna F, o valor da venda, multiplicado pela quantidade de vendas que ele fez ali, né? Ele fez quantas vendas, né? Aí ele vai ter uma comissão lá de 10% ou de 5%, né, sobre elas. Beleza? Então aí ele me deu aqui o resultado. Agora aqui na classificação das vendas, né? Será que o cara vendeu bem? Será que ele não vendeu bem? A gente tem um outro teste lógico, né? Também com a função C, com a função OU, né? C e OU, para fazer a análise da região, né, onde foi feita a venda, né, região sul ou sudeste, aonde ele vai analisar, né, se o total de vendas dele for maior, né, que 15 mil, ele tem boas vendas. Caso contrário, né, não foram vendas muito boas, né, então ele vai me aparecer como vendas ruins. E aqui, né, ele me dá um outro resultado, tá, que é de acordo com a região, tá? Isso é de acordo com a região que ele vai me dar aqui boas vendas. Então, por exemplo, a região sul, né, que caso ele ache lá como região sul, se você vendeu lá mais de 15 mil, vai aparecer boas vendas. Caso você vendeu menos, vai aparecer vendas ruins. E vice-versa aqui nessa outra função. Ele pega como parâmetro inicial
aqui essa busca ou, né? Para aí sim ele poder nos dar aqui se foi feito boas vendas ou não. Então, por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, Sudeste, tá? Então, região Sudeste. Então, região Sudeste, ele deu aqui como vendas ruins. Porque ele não atingiu aqui 1.500 vendas. Perdão, 15.000 vendas, que é o resultado que ele me dá aqui, ó. 15.000 vendas. Aí ele vai aparecer boas vendas, vendas ruins. E, né, a última coluna, que é a coluna descrição. Tá? Aqui a gente vai fazer uma PROC-V, só que essa PROC-V ela está concatenada com a função C. É uma função bem grandinha aqui. Então ele vai procurar, né, a coluna C dentro da tabela aqui periféricos, aonde a gente quer saber o valor número 2. Então a gente tem o código aqui do produto, né? Aí, caso ele ache isso, ele vai fazer uma função C e analisar se vai ser número 1 ou número 2. Se vai ser número 1, aí ele nos dá aqui os valores, né? Se é um mouse serial, se é um mouse PS2, que é o tipo de conexão, tá? Se é USB. Então aí ele vai aparecer pra gente os critérios. Então ele vai aparecer pra gente aí. Mouse, no caso aqui, USB. Ele foi feita uma análise junto com as funções. Aí ele aparece se não é periférico, caixa de som, teclado. Então, mouse PS2. Tá? Fazendo análise pra gente aí. Então, tudo com base aqui na legendinha. Essa daqui é uma função bem complexa de se criar. Tá? Concatenando as funções aí. Bom, aqui a gente tem lá para fazer a função soma C, né? Então a gente vai trabalhar aí com a função soma C. Soma C. Tá? Intervalo, que é o que eu vou procurar. Então o intervalo vai ser aqui a coluna vendedor. Então a coluna vendedor, eu vou selecionar aqui todos os vendedores. Ponto e vírgula, o critério, que vai ser o nome da pessoa que eu quero calcular. E aí eu vou somar um intervalo, né, que é a comissão total, né, que aí é essa coluna aqui, comissão. Ou comissão desejada, vamos ver aqui. Vamos aqui na comissão desejada. Aí ele me deu aqui o valor. Tá? Aqui nessa outra tabelinha, a gente tem aqui uma equação para a gente poder chegar aqui em um valor de porcentagem das vendas.
tá? Que é o total que ele vendeu de comissão vezes 100 dividido, né, pela comissão real aqui, né? Aí nos deu aqui 4,56%. Comissão desejada, a gente utilizou aí a função C, soma C, né, novamente. E aí a gente pegou e fez aqui a mesma continha que a gente fez aqui na coluna total, só que com a comissão desejada, para saber a diferença da comissão. Que aqui tem que ser essa daqui. Opa. Agora ele vai mudar aqui, ó. 3,5 para 4,5. E assim nos demais. Vai nos dando aqui. Tá bom? Então, já vai para nossa conta, né? Mais uma planilha aí, mais uma das planilhas, né? De diversas planilhas aí que vocês têm com louvor conseguindo fazer e entregando aí, certo? Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta sobre essa correção? Então tá aí mais uma correção pra gente, hein?